Olá, professor! Neste vídeo apresentamos a obra Quarup, a lenda da vida e da morte, que aborda uma das cerimônias mais conhecidas do Alto Xingu. O Quarup é uma cerimônia que acontece anualmente no Parque Indígena do Xingu, que se localiza no estado do Mato Grosso e abriga pelo menos 16 etnias indígenas. Em determinada parte deste ritual são preparados troncos de madeira. Eles são coloridos com tintas de jenipapo e urucum e ornamentados com miçangas e adereços. Cada tronco irá representar um parente que morreu, possibilitando que seus familiares se despeçam dele de maneira a encerrar o luto. Quando soube do ritual, o autor se motivou para escrever essa obra. Veja o que ele diz. Quando li a respeito da cerimônia do Quarup, contada pelos irmãos Orlando e Cláudio Vilas Boas, me encantei com o tema. Pensei logo nas crianças que eventualmente haviam perdido algum parente querido e, por certo, teriam dificuldades em lidar com a perda. A lenda que narra a origem dessa cerimônia é, para mim, uma ótima maneira de se conversar com uma criança sobre a morte, a fim de ajudá-la a compreender tal momento, sempre muito triste na vida de todos. Com esse olhar é que a obra foi escrita e permite explorar o tema autoconhecimento, sentimentos e emoções. A história começa com a morte de um dos grandes chefes da aldeia. Maiutá, que assistia a tudo ao lado de seu avô, vê que ele está chorando e pergunta por quê. O avô, Amaricá, responde que está triste com a partida do grande chefe, de quem sentirá muita falta, pois ele não voltará nunca mais. Buscando entender toda essa situação, Maiutá faz várias perguntas ao avô. Para respondê-las, ele narra uma lenda que explica a origem da cerimônia Quarup. Veja, professor, que a lenda provoca a imaginação e principalmente a curiosidade dos alunos. Antes de fazer a leitura, você pode lembrar seus alunos de que as lendas são histórias populares, geralmente de autores desconhecidos, contadas ao longo do tempo, passando de geração a geração. No caso, chame a atenção para o modo como isso tudo está sendo reproduzido no livro. O avô conta a lenda ao seu neto, sendo este o modo tradicional de os indígenas transmitirem conhecimento para as próximas gerações, a oralidade. Historicamente, os povos indígenas não possuíam escrita propriamente alfabética, em que se registra a fala e o som no papel. Isso já se transformou e a realidade agora é outra. Porém, até hoje, o hábito de se sentar em roda para ouvir histórias é muito comum nas comunidades indígenas, seguindo a tradição da narrativa oral e da escuta para a circulação de saberes. Veja o que o autor tem a falar a respeito. A história é contada em forma de diálogo entre um avô e seu neto. Isso representa a oralidade, um processo natural e frequente entre os indígenas para transmitirem conhecimentos. A ausência de escrita, que para alguns pode ser considerada um atraso na evolução humana, traz, por outro lado, o estímulo ao diálogo e ao convívio em um clima de profundo respeito entre quem ensina e quem aprende. À medida que os mais velhos vão ensinando aos mais novos, transmitindo suas experiências e conhecimentos, criam um elo de confiança. O mais velho recebe o respeito e o reconhecimento por sua sabedoria, adquirida ao longo do tempo. Já o mais jovem recebe os conhecimentos sentindo-se merecedor de confiança, pois boa parte dessa sabedoria, transmitida oralmente, pode adquirir um aspecto de segredos revelados somente a poucos escolhidos. No livro é representada a relação que os indígenas Camaiurá possuem com a morte. A história começa com o falecimento de um dos grandes chefes. Observando a imagem, é possível identificar que, de acordo com as crenças deles, a vida vai além do corpo físico. A leitura dessa página oportuniza uma conversa com os alunos sobre as crenças de cada um ou outras que eles conheçam a respeito da morte.
Possivelmente surgirão relatos com crenças variadas. É importante promover o respeito a cada uma, reforçando que todas são válidas e promovendo assim a aceitação e convivência com a diversidade religiosa. Professor, um dos pontos fortes do livro são as imagens. A ilustradora Márcia Zéliga desenvolveu um trabalho de pesquisa que foi aprofundado por meio de uma vivência com tribos indígenas da Amazônia. Suas ilustrações permitem diversas ampliações de leitura da obra. Ela busca uma fidelidade na reprodução do espaço. Veja, por exemplo, o realismo na retratação das ocas. Outro elemento relevante são os grafismos. Eles estão presentes na pintura dos troncos do Quarupi, na capa, e aparecem depois nas pinturas corporais dos indígenas, nos objetos e na representação do que é imaginário. Tais grafismos são repletos de simbologia. Por meio deles é possível, por exemplo, identificar etnias, o papel de cada um na tribo, histórias, entre outros. Trata-se de uma linguagem não alfabética utilizada há muito tempo como forma de registro e comunicação. As ilustrações possibilitam também que o leitor se sinta em contato com a paisagem, devido ao realismo com que ela é retratada. Veja que ocorre uma transição no cenário do real para o imaginário, podendo-se observar a predominância de cores vibrantes, principalmente quando retrata o imaginário de Maiutá. Professor, permita que os alunos explorem a riqueza de detalhes que há em cada página. Para isso, deixe que eles manuseiem o livro e converse entre eles sobre suas impressões. Você pode norteá-los com algumas perguntas. Por exemplo, o que vocês sentem diante de cada ilustração? A que lugares as imagens podem nos reportar? Como são esses lugares? Pergunte também o que mais chamou a atenção deles nas ilustrações e por quê. A obra vem acompanhada de um material digital. Nele, você encontra propostas de atividades que contêm ideias para ampliar a leitura em sala de aula e também em casa, com a família. As atividades estão organizadas em pré-leitura, leitura e pós-leitura. Você encontra também sugestões de atividades interdisciplinares, sugestões de leitura e informações adicionais sobre a obra e seu contexto, em mais detalhes. Bom, professor, para encerrar, vamos falar um pouco mais sobre o autor e a ilustradora. Hardy Guedes é cantor, compositor e escritor. Publicou diversos livros infantis. Seu objetivo para a educação e a cultura é contribuir com a criação de meios para que ambas sempre caminhem juntas por entendê-las indissociáveis. Suas obras de literatura infantil são fruto de pesquisas constantes, sempre buscando alcançar um princípio básico. O que se aprende cantando e brincando, além de ser prazeroso, jamais se esquece. Já a ilustradora Márcia Zéliga é artista plástica, escritora e ilustradora de livros infanto-juvenis e arte-terapeuta. Graduou-se em artes plásticas na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Motivada por uma pesquisa sobre temas da cultura indígena para seus desenhos, viajou para a Amazônia, onde conviveu por 3 meses com os Canamari, da bacia de Juruá, com o objetivo de aprofundar seus conhecimentos. Em sua carreira, já ilustrou mais de 100 livros da literatura infantil e juvenil. E assim, encerramos esta breve apresentação da obra Quarupi, a lenda da vida e da morte. Esperamos que as informações possam ampliar seu trabalho com o livro em sala de aula. Boa leitura!